Boa noite, pessoal. Vamos hoje começar mais nossa terceira aula de primeiros socorros, né? E hoje vou estar falando para vocês sobre fraturas, tá? Em fraturas, entorses, luxações. Vamos saber um pouquinho o que são e o que fazer nesses casos, tá? Vamos lá. Então, o que é uma fratura? Fratura é a quebra de um osso causado por uma pancada muito forte, uma queda ou esmagamento. Essa é a definição do que é fratura. E como que podem ser classificadas as fraturas, né? Então, nós classificamos as fraturas em fechadas, quando o osso quebrado não perfura a pele, e exposta, quando o osso quebrado rompe a pele. Tá? Na verdade, qual é a definição que eu gosto de fratura? Então, fratura exposta, aquela que a gente já imagina o quê? Fratura exposta. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o osso para fora da pele. Não necessariamente você vai pegar uma fratura exposta e na hora que você olha para o membro que está a fratura, seja braço, seja perna, você vai ver o osso para fora da pele. Às vezes não tem osso nenhum para fora da pele e a hora que chega o médico, que chega no pronto-socorro, o médico fala assim, é uma fratura exposta. Aí você vai ficar, mas cadê o osso? O osso não está aqui para fora. Por quê? A fratura exposta é aquela na qual, guardem essa definição que eu estou dando. Fratura exposta é aquela na qual há solução de continuidade na pele. O que é solução de continuidade? Corte. Então vamos supor, quebrei meu braço, tá? Meu braço quebrou, eu sei que tem uma fratura. A hora que o médico olha, não tem nenhuma lesão no meu braço, não tem nenhum corte no meu braço. Só está deformado porque tem a fratura aqui. Então é uma fratura fechada que a gente fala. Não tem osso, o osso não teve contato com a parte externa. Agora, o médico olha para esse mesmo braço e na hora que ele olha, ele vê um corte no meu braço, tá? Tem um corte, mas não tem osso nenhum para fora. E eu tenho a fratura. Nesse caso, o médico vai falar que é uma fratura exposta. Mas, professor, uma fratura exposta não tem osso para fora? Vou explicar para vocês como que acontece. O que o médico entende? Teve a fratura, não necessariamente o osso perfurou o músculo, perfurou a pele e saiu. Às vezes pode, de repente, na hora que teve a fratura, alguma outra coisa de fora para dentro ter machucado a pele, ter machucado a musculatura. Então, o que ficou exposto? O osso lá dentro, ele ficou exposto às sujidades, né? As bactérias que a gente tem na pele e as bactérias que tem no meio, no chão, no asfalto, onde quer que aconteceu essa fratura. Então, teve contato do meio externo com o meio interno, com o osso. Osso é a coisa que a gente considera, assim, um dos tecidos mais estéreis que existe, tá? Então, o osso, uma preocupação que se tem grande em ortopedia. O osso, a partir do momento que contamina, é difícil descontaminar. Então, o osso, a partir do momento que você tem uma infecção nesse osso, é muito difícil de ser tratada, né? Chama-se osteomielite essa infecção. Então, o paciente provavelmente vai passar o resto da vida dele tomando antibióticos, vai ter períodos, tipo, fica 3, 4 meses com uma infecção, o antibiótico corta, aí fica 3 meses sem nada, daqui a pouco volta de novo. Por quê? Porque contaminou o osso. Então, qualquer lugar que tem uma fratura e que tem um corte naquele local, independente se esse corte foi criado do osso atravessando a musculatura e a pele, ou se esse corte foi criado do próprio evento que aconteceu, o próprio mecanismo do trauma criou um corte naquele local aonde tem uma fratura, é considerada fratura exposta. Por isso que a gente coloca, fratura exposta é aquela no qual há solução de continuidade na pele, há corte na pele. Então, tem corte na pele, tem fratura naquele local, é fratura exposta, tá bom? Isso aqui a gente bate bastante nessa tecla durante todas as nossas aulas, tá bom? E como que se manifesta? Como que a gente determina ou coloca em xeque, em dúvida, que tem ali uma fratura? Então, dor e edema, que é inchaço no local, dificuldade ou incapacidade de movimentação, posição anormal da região atingida, há uma sensação de atrito das partes ósseas no local da fratura. Em fratura exposta, a rotura da pele com exposição do osso fraturado, ou não necessariamente o osso vai estar exposto, tá?
Fratura fechada. O que a gente vai fazer na fratura fechada? Então, mantenho a vítima em repouso, evito movimentar a região atingida e o estado de choque, aplico compressas geladas ou saco de gelo no local lesado, até posterior orientação médica. Imobilize o local usando tábua, papelão, jornal ou revistas dobradas, travesseiro, manta e tiras de pano. Então a gente precisa fazer alguma coisa para segurar o membro, porque quando o membro está imobilizado, a dor diminui. Tá? Então enrola um papelão, 2 papelões e coloca entre o membro e passa um pano, uma faixa, jornal, revista, também faz um rolinho até para ficar bem firme, bem durinho, e aí faz a contenção. Proteja a região lesada usando algodão ou pano, a fim de evitar danos à pele. Faça a imobilização de modo que o aparelho atinja as 2 articulações próximas à fratura. Então vamos supor, quebrei aqui, tá? Quebrei nessa região. Eu tenho que colocar, para poder fazer a imobilização, tem que pegar aqui, é uma articulação, então é a articulação do punho e a articulação do cotovelo, tá bom? Para imobilizar. Então eu vou pôr aqui o que eu for utilizar para imobilizar, ultrapassando o cotovelo e ultrapassando o punho, tá? Dos 2 lados, para poder fazer a imobilização de forma correta. Não é só aqui na região aonde aconteceu a fratura. Então amarre as talas com ataduras ou tiras de pano com firmeza, sem apertar em 4 pontos. Acima e abaixo do local da lesão, acima e abaixo das articulações próximas à região da lesão. Então, fazer 4 pontos. Então, vou colocar aqui, né? 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Remova a vítima para o hospital mais próximo após a imobilização. E o importante, não tente reduzir a fratura, colocar o osso quebrado no lugar. Então, uma coisa que às vezes as pessoas olham e falam assim, deixa eu colocar o osso no lugar. Não façam isso. Jamais reduz uma fratura. Por quê? Na hora que você for tentar colocar esse osso no lugar, você pode romper a artéria de grande calibre, esse paciente tem uma hemorragia, você pode pegar nervo, né, ter ruptura de nervos, esse paciente perder a mobilidade do braço. Então, assim, do jeito que quebrou, você vai imobilizar na mesma posição, não se volta à posição anatômica, tá? Não tenta reverter a fratura e encaminha para o serviço especializado. Fratura exposta. O que a gente faz quando a fratura é exposta? Aquela que tem rompimento de pele ali no local onde tem fratura. Então, mantenho a vítima em repouso, evito movimentar a região atingida, estanco a hemorragia e faço um curativo protetor sobre o ferimento, usando compressas, lenço ou pano úmido. Então, onde tem o ferimento, onde eu imagino que foi onde a saída do meu osso, ou até algumas vezes, no que eu olho, o osso está ali exposto realmente, eu tenho que colocar um pano limpo. Então, eu pego uma compressa, pego uma toalha, o que for mais limpo, coloco ali para estar protegendo aquela lesão e de tentar diminuir a contaminação. Evito o estado de choque, aplico compressas geladas ou saco de gelo no local lesado, até posterior orientação médica. Tá? Como que eu vou aqui evitar o estado de choque do meu paciente? Se é um paciente que está com hemorragia, eu tenho que conter hemorragia. O C, lembra lá do C? Contém hemorragia. Faço controle de temperatura. Posiciono o paciente para melhorar a circulação dele. Então, eleva os membros, né? O membro elevado acima do nível do coração, certo? Imobilizo o local usando a tábua, papelão, jornal ou revistas dobradas, travesseiro, manta e tiras de pano. Removo a vítima para o hospital mais próximo após a imobilização. Importante, não tente reduzir a fratura, que é colocar o osso no lugar. Na fratura exposta, assim como na fratura fechada, a imobilização acontece da mesma maneira. A única coisa que na fratura exposta tem que colocar um pano cobrindo o local onde tem a exposição do osso ou onde tem a lesão na pele, tá? Essa é a diferença. Entorses. Entorses ocorrem quando uma articulação entre 2 ossos são forçados além de seus limites, causando muitas vezes hematomas e inchaço na região. Então, entorse, a articulação
entre dois ossos é forçado. Então, fez um entorse, tá? Na parte da articulação, quando a gente tem algum problema. O que fazer? Pode ser difícil diferenciar de uma fratura dependendo do grau, né, do edema, que é o inchaço. Então, dependendo de onde teve um entorse, por exemplo, teve um entorse de calcanhar, né? E aí inchou muito, daí fica difícil de saber se é uma fratura de tíbia ou se é um entorse de calcanhar. Assim sendo, trate-o como uma fratura até que o médico examine e dê o diagnóstico final. Na dúvida, a gente sempre opta em imaginar que seja uma coisa pior, né? Porque se a gente imagina que é pior, a gente vai ter cuidado dobrado. E aí, na hora que chegar lá e o médico falar, não, é uma entorse, beleza. Agora, o problema é se você trata como uma entorse e é uma fratura. Então, sempre tome a opção de ser o que poderia ser pior naquela situação. Mesmo não havendo fratura, em alguns entorses, o médico poderá proceder à colocação de imobilização com gesso até a recuperação final. Então, vamos fazer aqui, no caso que você julgue que é uma entorse, a imobilização com talas, com jornal, com papelão, da mesma forma se fosse uma fratura. Depois, o que a gente pode também ter nessa parte ortopédica, né? A gente pode ter também as luxações, tá? Então, a diferença entre entorse e luxação. A entorse é na articulação entre dois ossos. E a luxação é o fato de dois ossos se desarticularem. Popularmente diz que eles saíram do lugar. Então, quando eu tenho problema nas juntas, vamos assim dizer, né, na junção dos dois ossos, é uma entorse. A luxação, ele sai do lugar, tá? Ele é igual a luxação da patela. Lembra lá do Ronaldinho, quando ele estava jogando e a patela dele saiu? Aquilo ali foi uma luxação. Ali a gente vê certinho a patela saindo do local. O que fazer, né? Então, a gente precisa imobilizar a articulação luxada e encaminhar a vítima ao pronto-socorro o mais breve possível. E nunca tentar colocar a articulação no lugar, tá bom? Então, isso daqui é uma luxação. Então, a gente viu hoje o que é fratura aberta, fratura fechada, né? Fratura exposta, fratura fechada. A gente viu o que é entorse e a gente viu o que é luxação. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre hemorragia, tá? O que é hemorragia? Hemorragia é um dos grandes problemas que a gente tem em urgência, emergência, em primeiros socorros, né? Porque é o que realmente pode estar levando a pessoa à morte, a pessoa a um choque hipovolêmico, a um choque que vai acabar combinando com a morte da pessoa. E como que a gente trata esse quadro, né? Então, a definição do que é hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria. Toda hemorragia deve ser controlada imediatamente. A hemorragia abundante e não controlada pode causar a morte em minutos. Não perca tempo. Quais são os tipos de hemorragia? A hemorragia pode ser interna ou externa. A hemorragia interna é a que ocorre internamente, ou seja, não se enxerga o sangue saindo para fora. É mais difícil de identificar, algumas vezes pode exteriorizar-se, saindo sangue em golfadas pela boca da vítima. Então, a pessoa tem um sangramento interno, no estômago, no intestino, em algum lugar, e começa a vomitar o sangue, porque vai enchendo tanto lá dentro e acaba exteriorizando. Pode acontecer isso. Mas normalmente o que a gente vê? Uma hemorragia interna, um rompimento de baço, um rompimento de fígado, alguma víscera que se rompe e começa a ter o sangramento lá dentro e não se exterioriza. Daí a pessoa começa a ter muita dor no abdômen, começa a pressão cair, ficar com sudorese, né? Suando, pálida, taquicárdica, tá? Pressão caindo. Isso daí são alguns indícios que essa pessoa pode estar com uma hemorragia interna. E sempre que eu tenho um acidente, alguma coisa que eu vejo que a pessoa teve um trauma diretamente, tanto no tórax quanto no abdômen, né, um peso grande aconteceu, uma pancada grande aconteceu ali, eu tenho que imaginar que essa pessoa pode estar tendo uma hemorragia interna.
E hemorragia externa? O que é hemorragia externa? É aquela que é visível, portanto mais fácil de identificar. A hemorragia pode ser arterial ou venosa. Então como que a gente identifica se é veia ou é artéria que está sangrando? Na arterial, a saída de sangue acompanha os batimentos cardíacos. E na venosa, o sangue sai contínuo. Então, o que espirra, tá? Jato de sangue, é arterial. O que pinga é venoso. Então, quando você chega para atender um paciente e o sangue está espirrando, você já sabe que é uma hemorragia arterial. Se o sangue está escorrendo, né? Está pingando ou está escorrendo, é uma hemorragia venosa. Qual é a pior? Arterial, né? A venosa, o sangue venoso, ele tem menos pressão, porque ele está voltando para o coração, ele tem menos pressão. A arterial, ela está com a pressão toda do sangue que está saindo do coração. Então, o paciente morre muito mais rápido numa hemorragia arterial do que numa hemorragia venosa, tá? Mas as duas levam a óbito, certo? Porque quando é arterial, a gente precisa correr mais ainda. E como que a gente faz o controle da hemorragia, né? Então, primeiramente, sempre a proteção nossa. Lembra lá que eu ensinei? O primeiro mandamento do socorrista? Primeiro, eu. Então, eu tenho que estar protegido, tá? Então, proteger-se com luvas, sempre que em contato com sangue ou fluidos corpóreos. Identificar o local exato da hemorragia, o sangue espalha-se e podemos estar realizando atendimento no local errado. Então, eu pego uma vítima que caiu de moto, né, que sofreu um acidente, e eu chego, o sangue está bastante sangue na parte das costas do paciente. E aí eu tô ali achando que o sangue está vindo das costas, e a hora que eu vou ver não é das costas, é da cabeça, né, porque o sangue cortou bem aqui embaixo no pescoço e está escorrendo. Então eu preciso verificar certinho da onde está vindo esse sangue. Colocar um pano limpo dobrado no local do ferimento que ocasiona a hemorragia. Colocar a atadura em volta ou fazer uma atadura improvisada com tiras largas ou simples. Não utilizar objetos que possam causar dificuldade circulatória, então arames, barbante, fios. Faça um curativo compressivo sem prejudicar a circulação daquele membro. Se a hemorragia for em braço ou perna, eleve o membro, só não faça se houver fraturas. Então, eu vou fazer um curativo compressivo. Está sangrando? Eu vou apertar, tá? Aperta o local que está sangrando, porque quando a gente aperta, faz a compressão, a tendência é que esse sangramento pare ou diminua para dar tempo de chegar ao socorro especializado. Se é um braço, se é uma perna que está sangrando, eu vou fazer a compressão do local que está sangrando e vou elevar o membro acima do nível do coração, porque diminui o retorno venoso e aí eu consigo diminuir também o meu sangramento. Agora, se eu vejo que está deformado, tem uma fratura, igual eu falei lá para vocês, né? Está deformado, está com dor, eu não vou elevar, eu só vou fazer a compressão, tá? Então, pressiona a área com seus dedos, pontos de pressão, para auxiliar a estancar a hemorragia. Fora eu pressionar o local, se é uma hemorragia muito forte, muito grande, eu posso fazer pressão nos pontos principais, nas artérias principais, que irrigam aquele membro que está sangrando, né? Então, eu estou com uma lesão aqui no meu braço, eu vou fazer uma compressão aqui na artéria axilar, na artéria cefálica, que vai diminuir a circulação para o meu braço. Estou com uma na perna, né? A perna está sangrando bastante. Faço uma compressão na artéria femoral, que é aqui na virilha. Faço uma compressão na artéria poplítea, né? Do joelho para baixo que está sangrando. Comprimo a artéria poplítea, que fica bem atrás ali do joelho. Diminuo já o sangramento, bom? Então eu posso também estar fazendo a compressão em pontos chaves, nas artérias principais, para diminuir o sangramento. Caso o sangue continue saindo mesmo após a realização do curativo compressivo, não retire os panos molhados de sangue. Coloque outro pano limpo em cima e uma nova atadura, evitando com isso interferir no processo de coagulação. Quando a gente coloca uma compressa, um pano, qualquer coisa num local para fazer a contenção do sangramento,
Ah, encharcou, tá cheio de sangue, vou tirar e colocar outro. Não, porque a hora que, onde começou o organismo a criar fibrina, que a gente fala, começou a fazer a cascata de coagulação, uma célulazinha juntar na outra para tentar formar o coágulo, para tentar parar o sangramento, eu vou lá e tiro todo o serviço que o meu organismo fez. Então eu não faço isso. Eu toco o pano ali, encharcou aquele pano, eu não vou tirar aquele pano. Eu cato outro pano, coloco em cima e enrolo aquele outro pano junto. Por quê? Porque se eu tiro aquele primeiro pano, todo o coágulo que começou a ser formado ali, eu vou estar tirando, meu organismo vai ter que começar tudo de novo, tá? Evite usar torniquete, pois ele pode levar à amputação cirúrgica de membro se não for afrouxado corretamente e no tempo certo. Então a gente indica o quê? Não usa torniquete é fazer, amarrar ali, né, prender com um elástico, com alguma coisa assim, para cortar a circulação. Se a pessoa não é treinada, não tem realmente a noção de como fazer aquilo, ela não pode fazer, tá bom? Então, na dúvida, não se faz o torniquete. Quando você não tem capacitação para isso, não usa torniquete. Se a hemorragia for abundante, pegue uma camisa com um cinto, coloque um pouco acima da hemorragia e dê um nó e puxe. Fique segurando firme, isso vai diminuir a chegada de sangue ao local. Esse método é para substituir o torniquete e não causa lesão circulatória, pois cada vez que o socorrista cansar e tiver que tomar fôlego, vai diminuir a pressão e aquela área será irrigada com sangue arterial. E quando eu faço o nó com o cinto, eu fico segurando ali. Aí eu vou cansar, eu vou afrouxar a minha musculatura e com isso eu diminuo a pressão que eu estou fazendo ali. Então vai voltar a ter um pouco mais de circulação. Se eu faço torniquete eu corto completamente a circulação e ali fica o tempo, 1 hora, 2 horas, sabe lá quantas horas, sem irrigação naquele membro. O paciente não morre, mas acaba perdendo o membro porque o membro começa a faltar oxigênio, certo? De torniquete a gente ainda vai falar um pouquinho mais lá na frente, ainda cai algumas coisas pra gente de torniquete. Próxima aula a gente fala sobre asfixia, tá? Vou ver se eu acho algum videozinho sobre como conter hemorragia e como fazer as talinhas, tá bom? Pra estar encaminhando pra vocês. E vou encaminhar também algumas perguntinhas, tá joia, gente? Estudem, até a próxima semana. Tchau!